Policial federal morre em mega operação no bairro de Valéria. Os 3 policiais foram baleados durante troca de tiros com suspeitos de uma facção criminosa que atua no bairro de Valéria, em Salvador, na manhã desta sexta. Bom dia, Timóteo, bom dia para os nossos ouvintes. Bom, essa situação em Valéria é bem grave, sabe que é o caminho da fábrica e as pessoas não estão conseguindo sequer chegar para trabalhar hoje. Tem muita gente dando meia volta, com medo do que está acontecendo lá na estrada do Derba. Diz que o engarrafamento é gigante. Enfim, né? Nossa Salvador realmente completamente tomada pelo crime. Só contextualizando, a Tati, ela é fundadora, diretora da Tideli, essa empresa conhecida em todo o Brasil, e a fábrica fica nas imediações de onde está acontecendo. Fica na estrada do Derba. Na estrada do Derba, onde está acontecendo esse tiroteio. Gente, quando tiver no ponto a imagem, se o ouvinte tiver, inclusive vídeo, se filmou alguma coisa, recebeu, pode mandar no nosso zap da Brado, 71997096744. Lá na comunidade tem esse negócio, né? Como é que chama? Polícia comunitária, não é isso? É. De que se trata? Pois é. É uma tentativa de botar o policial que devia defender o crime, trabalhar com inteligência e tal, para dar aula de judô. É um negócio, assim, super a ver com a polícia. Então, eles fazem isso na comunidade, distribuem cesta básica. A ideia é, se a gente fizer um assistencialismo, a violência vai diminuir. É lógico que não vai, né? Então, assim, esse Pacto pela Vida, eu até perguntei ali nas redes sociais, será que ele vai distribuir arma para a gente se defender aí, já que ele quer que a população se envolva no problema? Como é que o que a população pode fazer contra um exército de traficantes se nem a polícia dá conta disso? Então, pacto com quem? O que ele pretende fazer? Vou envolver a sociedade? Isso é balela. Isso é mentira. É impossível fazer isso. O que a sociedade civil vai fazer, além do que já faz, contratar segurança privada para poder defender seu patrimônio? Porque é isso que acontece de verdade. Então, quando ele começa a jogar no colo dos outros, não vou fazer um pacto, preciso que a população colabore, vamos acabar com a fome, doe você o dinheiro, né? Quer dizer, que baboseira é essa? Esse senhor foi eleito governador da Bahia, devia assumir a sua posição e a sua responsabilidade, em vez de ficar relançando projeto falido. Aliás, isso é uma coisa que o PT gosta de fazer. Faz aqui na Bahia, com esse Pacto pela Vida, faz o PAC também, o Plano de Aceleração da Corrupção lá em Brasília. São soluções que não deram certo antes, não tem como dar certo hoje. Então, você chega com a mesma solução para o mesmo problema que já não foi solucionado desse jeito. E eu não preciso dizer para vocês onde é que nós vamos chegar. Em lugar nenhum. Então, Pacto pela Vida repetir uma coisa que já foi feita e já não funcionou, já demonstra o que podemos esperar. Nada. A advogada Larissa de Araújo chorou durante sustentação oral no julgamento do 3º réu dos atos do dia 8. Ela é responsável pela defesa de Matheus Lima de Carvalho Lázaro, condenado a 17 anos de prisão por crimes incluindo golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que dizer desses julgamentos, né? Eu não comentei ainda nada, mas eu tenho uma reflexão para fazer para você que está aí em casa. Você realmente acha que alguém protestar no 8 de janeiro é mais grave que esquartejar o marido, colocar numa mala e tentar se livrar do corpo? Você acha isso? Você que está aí em casa? Você realmente acha que tem alguma coisa certa nessa sentença? Que já está pronta. Podem botar todos os advogados, e quanto mais advogado botar para defender, mais o Alexandre de Moraes vai ter que ouvir o que ele não quer ouvir, mais raiva ele vai ficar. Porque ele vai ouvir. É o único lugar onde ele pode ouvir, onde ele vai ouvir o que disse o Sebastião Coelho, que eles são as pessoas mais odiadas desse Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Porque ninguém para odiar ninguém assim à toa. Eles têm fazendo atos e mais atos que têm chamado a atenção da população. Eu vou lembrar para vocês que o Alexandre de Moraes não consegue entrar no clube que é sócio. Porque quando ele entra no clube que é sócio, é um constrangimento. E eu acho que você que é sócio e que se cruza com qualquer ministro desse, deve mandar mesmo. Mas não precisa falar nada, não, porque senão ele te prende. Você só manda aquele olhar de quem chama ele daquelas coisas que você gostaria de chamar assim com muita força, assim, olhando, porque essa energia vai chegar lá. Ele está ouvindo agora de advogados que podem falar na tribuna o que nós gostaríamos de dizer. E essa moça falou muito bem. É isso que nós gostaríamos de dizer. Não tem julgamento. A sentença já foi dada. Ela é mais grave do que esquartejar alguém.
Isso é um absurdo, sabe? Qual é o grande crime dessas pessoas? Tentar tirar esses tiranos do poder, talvez. Ou desejar isso profundamente. Esse é o crime desses patriotas, que hoje são presos e amanhã serão heróis. Então, assim, o que nós estamos assistindo no Brasil hoje não tem precedente. Porque o nosso direito romano, cheio de garanticismos e não sei o que, solta traficante, solta bandido, solta todo mundo, mas prende pais de família, patriotas, ali numa tentativa de protesto, como tantos já foram feitos na esquerda, e nunca ouvimos falar de alguém que tivesse sido preso por botar fogo, por quebrar, por depredar, o que quer que seja. Anos de depredação da esquerda em todos os movimentos, nunca ninguém foi condenado. Então, está claro isso, que nós estamos diante de um pensamento único, ou você pensa que nem eu, você faz parte do meu grupo, ou eu não quero, você é uma minoria. O erro deles, e o grande erro deles, e aí eu concordo com o Emanuel, lindas palavras, Emanuel, que você falou, é que nós não somos a minoria. Esse é o engano deles, é por isso o olhar de raiva, porque ele sabe que nós não somos a minoria. E porque nós não somos a minoria, ele não quer mais que a gente se manifeste. Porque quando a gente se manifestar, a gente vai mostrar que nós somos a maioria, como mostrou a pesquisa essa semana, que a maioria do brasileiro é contra o aborto, é conservador, e nós estamos vendo um STF julgar e resolver coisas, passar por cima do cidadão, passando por cima, primeiro, do parlamento. Um monte de parlamentares vendo o STF passar por cima do parlamento sem fazer nada. Exatamente. Nada. Vendo essas injustiças acontecer e defendendo. Então, assim, nós precisamos de homens de justiça, homens de bem, como esse Sebastião Coelho, homens de coragem. Vamos lembrar que personagens históricos únicos fizeram grandes revoluções. Eu vou lembrar uma mulher negra que estava sentada num banco lá, na época do apartheid nos Estados Unidos, e disse, não vou levantar daqui, não vou levantar daqui. E por causa daquela mulher que não levantou do banco, toda uma movimentação foi feita em relação aos direitos das pessoas africanas ou de cor, não sei como se fala isso hoje em dia. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos de mais políticos de bem. E eu vou lembrar de novo, aqui mais uma vez, que nós, baianos, temos uma responsabilidade sobre isso que aconteceu no 8 de janeiro, porque o presidente da CPI do 8 de janeiro é baiano. E está ali minimizando o fato da relatora ter feito conversas muito irregulares com pessoas componentes desse processo. Então, assim, é uma vergonha o que a gente está vendo, é uma injustiça, e que bom que esses advogados, com um pouco de coragem, conseguem dizer aquilo que nós, cidadãos, gostaríamos de dizer. Uma coisa é o common sense. Você não acha que a pena seria de 17 anos, com certeza, ou você acha que a pena de 16 foi pequena. De qualquer maneira, isso está fora do common sense, daquilo que nós acreditamos certo, ético, honesto. E é isso que nós estamos vivendo. Uma corte que diz defender a democracia e que, no fundo, está implantando uma ditadura. Alexandre de Moraes e Mendonça batem boca sobre papel de Flávio Dino no 8 de janeiro. Eu acho que também tem uma coisa de estilo, né? Esse Alexandre de Moraes, ele é belicoso, como a gente fala, ele é um cara agressivo, ele é agressivo na forma de agir, na forma de falar, ele despreza o outro. E eu acho que o André Mendonça tem um estilo mais comedido, né? A Carmen Lúcia também tem, vários têm esse estilo mais comedido. E realmente ele não consegue enfrentar um discurso, né? Ele não tem esse brio de olhar no olho e dizer, eu estou falando, por favor, me respeite. E o Alexandre de Moraes, no fundo, fala uma coisa que não é exatamente a verdade, né? Porque a verdade é que ele sim poderia ter agido, o Flávio Dino, então essa passação de pano para o Flávio Dino, que está combinada aí com o STF, quer dizer, eu passei o pano, o coronel G. Dias abriu a porta, e eu deixei a guarda parada, e eu vou botar a culpa no Ibanez, aí prende o Ibanez, aí prende a PM, quando, na verdade, isso não aconteceu. E o interessante nisso é que ele acusa o Mendonça de falar uma coisa que ele não falou, é que você vai querer dizer, então, que o governo promoveu o próprio golpe. Olha, gente, eu estudei um pouquinho de psicologia, e sempre que você acusa o outro de uma coisa, é impossível você acusar alguém de alguma coisa que você não tenha primeiro reconhecido em si mesmo. Então, na hora que ele fala, você quer nos acusar do governo ter feito um golpe contra o próprio governo, que uma coisa que o André Mendonça não falou, ele, de uma certa forma, se denunciou. Então, quer dizer, o que tem aí é uma combinação, é o mandato de prisão do Anderson Torres, como falou o Marcelo, que já estava pronto,
né, que foi expedido imediatamente, os outros coronéis da PM também, e a gente ouviu o depoimento do coronel Daime, dizendo que ele estava lá, que ele trabalhou, que ele fez, e ele está preso. E a gente vê a passação de pano para o Flávio Dino, que nem as imagens entregou do que aconteceu no Ministério da Justiça, porque é evidente que ele, enquanto ministro da Justiça, não agiu. O André Mendonça também já foi ministro da Justiça, também já esteve nessa pasta, e aí o Alexandre de Moraes, que também já foi ministro da Justiça, se faz de morto e aí acusa o colega. É uma pena, mas eu entendo até que o André Mendonça, não digo que ele é frouxo, eu digo que ele tem um estilo diferente e que, na hora do embate, esse estilo acaba não trazendo tanto resultado quando a gente, né, gostaria. Mas já é bom que ele, pelo menos, tenha se manifestado uma vez na vida, né? O STF condena o terceiro réu em julgamento sobre o 8 de janeiro, viu? Condenou ontem, nesta quinta, o réu Matheus, de 24 anos, a 17 anos de prisão por participar dos atos do dia 8. Ele é o terceiro a ser julgado pela corte e faz parte do grupo que participou da invasão e depredação dos prédios públicos. Eu acho tão ridículo, assim, não tem parâmetro, né? É sem parâmetro, é completamente equivocado. A gente teve invasões muito mais graves, depredações muito mais graves e nenhuma prisão. Aí, de repente, né, um protesto com depredação vira golpe de Estado num domingo, com senhoras rezando a Bíblia e todo aquele negócio que a gente sabe. Então, é um repetir também, de colocar na cadeia. Também, eu acho que isso tem um objetivo maior, sabe, Timóteo? Que é inibir os patriotas de se manifestarem nas ruas. Concordo porque eles contigo. têm medo. É. Somos a maioria, vou repetir, somos a maioria. E é lógico que a maioria dá medo. Tanto somos a maioria que o Alexandre nos chamou de minoria. Se fôssemos mesmo uma minoria, o cara não tinha tomado 17 anos. Então, se tomou 17 anos e estão tomando, porque já estão prontas todas as condenações, independente de voto de quem quer que seja, eles ali atuam como uma gangue. Então, imagina que já resolveram isso. E isso é assim, ó, não sai de casa com a camisa do Brasil, porque senão você pode ser preso. E eles vão conseguir inibir isso por um tempo. Mas eles nunca vão conseguir inibir isso por muito tempo. Então, essa é a estratégia. Eles não aguentaram aquelas pessoas desde a eleição na frente dos quartéis. Isso foi muito difícil. Então, é claro que eles precisavam dar um exemplo, dar uma forma de dizer para com isso, porque se vocês, povo, e começarem a ser os milhares em todos os lugares, como sempre são, vai ser problema para esse desgoverno que não pode nem sair na rua. E é o que a gente está assistindo hoje. A gente está assistindo uma perseguição às pessoas que são contrárias ao socialismo e ao comunismo nesse país, que não podem mais se manifestar, porque, teoricamente, quando eles se manifestam contra o socialismo imposto por essa... como é que a gente fala? Juristocracia. Juristocracia. A gente não pode se manifestar. Então, é isso que eu falei. Bem-vindos esses advogados com coragem que podem sentar na frente do Alexandre de Moraes e falar o que falaram. E tomar depois que ele é medíocre. Ele falou que o advogado de ontem era medíocre. Como assim, né? Como eu disse, é impossível alguém reconhecer no outro o que não reconheceu primeiro em si mesmo. Impossível. O Jorge Seif, senador, chora e chama general Dutra de covarde em CPI. A questão desse Dutra, de ser um covarde, eu tenho falado, não só ele, todos foram covardes, porque quando começou as mobilizações na frente dos quartéis, Vanessa, no dia 2 de janeiro, não sei... Não, foi logo no dia seguinte às eleições. Então, quer dizer, ficaram 45 dias. Dia 31. Né? 31, então, assim, foi? 45 dias as pessoas ficaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, aqui na frente dos quartéis, e não vimos um general dizer, gente, vai para casa, nós não vamos fazer nada. Não. Eles prepararam uma ratoeira para a palhaçada que a gente está vivendo hoje. Essa que é a verdade, porque se eles já tinham a informação no dia 7 e todos os relatórios da BIM demonstram que eles já tinham informação muito antes do dia 8, eles podiam, no dia 7, ter dito para as pessoas, por favor, vão embora, nada vai acontecer, hoje é sábado, amanhã é domingo, por favor, vão para casa, esqueçam isso e tal. Fizeram?
Não, deixaram os ônibus com os esquerdistas infiltrados chegar em Brasília, fazer aquela palhaçada, cruzaram os braços e tudo isso que a gente sabe que aconteceu no dia 8, com a conivência desse, que depois disse, não, pode deixar que eu prendo todo mundo. Aí prendeu todo mundo numa ratoeira. É um covarde. Eu concordo com o Jorge Cid. Vamos lá, gente. Julgamento do dia 8 prepara terreno para condenar o Bolsonaro. Fecha aspas, diz o Flávio. Nesse ponto eu concordo. Eu acho que não existe nem Constituição mais, né? A nossa Constituição, como eu tenho falado aqui, é disfuncional. Ela não tem função nenhuma. Ela tem sido o tempo todo trocada, inventada, legislada por 9, 11 pessoas que nunca receberam um único voto. Então, assim, que democracia é essa, né, gente? Que democracia é essa? Isso não é democracia, e essa Constituição que inventou essa democracia, que não é democracia na prática, é uma Constituição que não tem função nenhuma para o nosso país. Não vai nos levar ao desenvolvimento, não vai nos levar a uma melhora de vida das pessoas, não vai diminuir a nossa pobreza e não vai aumentar a nossa representação democrática. É uma Constituição que foi sequestrada pelo judiciário, e agora nós estamos na mão de tiranos. Essa que é a verdade, que nunca receberam nenhum voto, mas que estão aí legislando à vontade, como tem feito o tempo todo, em questões, inclusive, muito importantes aí para o Brasil, como a questão das drogas e a questão do aborto. Então, nós estamos aí diante de mãos atadas, essa tal Constituição Cidadã, tão festejada em 1988, se mostra hoje, em 2023, uma grande armadilha para a democracia brasileira, que está sendo suprimida pela Suprema Corte, exatamente no mesmo modelo do que aconteceu na Venezuela. Então, copiar, colar, é como estamos fazendo aqui no Brasil. Estamos tirando os poderes do parlamento, entregando para a Suprema Corte, que tem agora o poder de prender cidadãos comuns, uma coisa que também não está na nossa Constituição, porque a Suprema Corte não acusa nem prende ninguém. E isso de dizer que essas pessoas fizeram um golpe de Estado é forçação de barra forte, porque não é isso que está demonstrando a própria CPI do 8 de janeiro. Então, para que a Constituição, não é mesmo? Ela não serve mais para nada. Então, não adianta mais a gente dizer que está dentro das 4 linhas da Constituição, porque esse livrinho aí, lá para o STF, agora é editado a cada mês com novas instruções. Vamos falar de economia. Tati Mandelli, a Argentina está afundando. Tem um vídeo do Tucker já no ponto, que ela mostrou mais cedo. A Argentina afundando, você mostrou um vídeo, chegou aqui no estúdio mostrando. Explica aí pra gente. Essa semana, o Tucker Carlson, né, que é aquele que teve no Brasil, que é aquele colunista, jornalista independente, que foi demitido da Fox, que era o líder de audiência nos Estados Unidos, e foi para o X, né, para o Twitter. Ele fez um episódio, está fazendo vários episódios na Argentina. Diz que só o vídeo dele, com a entrevista com o Javier Milei, que eu aconselho vocês a verem, já tem 300 milhões de visualizações. Caramba! Vocês imaginam a importância do jornalismo independente. Aí ele conta o caso da hiperinflação da Argentina, porque na Argentina, como teve no Brasil no passado, o dólar paralelo vale o dobro que o dólar oficial. Mas se vocês terem uma ideia do quanto que essa moeda está perdendo, você, para achar uma casa de câmbio dessas que troca o dólar pelo dobro do oficial, elas são instituições assim fechadas, eles chamam de caves, cavernas, né? Nesse caso, ele está subindo num prédio comercial, entra num lugar, entrega uma nota de $100, ó, a nota de $100, ele entrega a nota de $100 e ele vai receber o câmbio paralelo, que é o câmbio real, na Argentina, em dinheiro, em espécie, ele vai trocar. E olha a situação. São mais ou menos uns 8 bolinhos assim, de dinheiro, que ele pergunta como é que eu carrego isso. $100, gente. Como é que eu carrego isso? E a mulher falou numa mala, numa bag, né? Porque não dá para botar no bolso. Então, vocês imaginem, isso é uma economia destruída, porque a hiperinflação, principalmente a negada pelo governo, porque no caso da nossa ainda tinha um dólar paralelo que rolava mais ou menos oficial. No caso da Argentina, ele é proibido, ele é completamente. Então, você, para trocar $100, você sai com um bolo de dinheiro. E esse é o exemplo de uma economia que acabou.
Então, a Argentina, a hiperinflação da Argentina é o maior imposto que os argentinos pagam, porque eles vão emitindo esse dinheiro e esse dinheiro não compra mais nada, só que você continua recebendo nessa moeda. Então, o argentino, desse tipo de inflação, o povo não tem como se defender. E é por isso que a Argentina hoje tem mais de 50% da sua população na pobreza. Eu lembro que a Argentina, 100 anos atrás, era um dos países mais prósperos do mundo. Tem riquezas naturais, tem tudo isso que destruiu a Argentina, o socialismo. E eu peço que vocês assistam o vídeo do Javier Milei com o Tucker Carlson, que ele fala o que está acontecendo com a Argentina e qual é a solução que ele vê para tirar a Argentina do buraco. Ele deve ser eleito, até as urnas eletrônicas lá foram abolidas, né, Timóteo, por causa de, foram abolidas, e nessa eleição nós vamos ter tudo em papel. Então, vamos ver aí o Javier Milei provavelmente ser o próximo presidente da Argentina, o que deve dar um gás aqui para a América Latina. Mas, falando ainda em quem defende esse governo, eu mandei para a Rebeca aí o vídeo da Miriam Leitão explicando a inflação no Brasil. Está no ponto aí, Rebeca? Tá. Isso ficou abaixo do que o mercado achava que era 0,28, 0,29. Isso é maior do que julho. Então, agosto a inflação é maior do que julho. Por outro lado, é menor do que se esperava. No ano subiu também. Mas o fato é o seguinte, Ana Paula, a inflação ela está caindo. Está caindo mês a mês. Nesse momento ela sobe por uma razão estatística. Se ela subiu, a inflação está subindo porque você tira o número do ano passado, que foi muito baixo artificialmente. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha, em geral, o indicador, o que você vê? A inflação de alimentos está caindo. Caindo muito. A inflação de alimentos no domicílio caiu mais de 1 ponto percentual. A inflação de habitação subiu porque na energia acabou um desconto que estava sendo dado pelo Itaipu. Então, está tudo sob controle. Não é uma alta que preocupe, a alta no ano, e é uma inflação no mês que tranquiliza. Inflação que tranquiliza. Isso sabe o que parece, gente? Assim, no jargão popular, é aquele cantor famoso que fez uma música horrível e pagou aquele jabá para o radialista colocar a música. E ele elogiou a música, todo mundo está vendo que é horrível, dizendo que a música é muito boa, porque depende do tamanho do jabá. É isso aí, passação de pano. A inflação está subindo. Ela está subindo por uma razão estatística. Ela está subindo, gente. E ela vai subir ainda mais. Então, fica com essa passação de pano. Não tem o que dizer. Aí diz que a inflação do ano anterior, ela não estava correta. Como que não estava correta? O que não vão estar corretos daqui para frente são os dados do IBGE, porque acabaram de colocar na presidência o mesmo camarada que era presidente do Ibope. Eu não preciso dizer para você o quanto que o Ibope manipulava dado nesse Brasil. Então, é isso. É isso que nós estamos vendo, o Brasil indo para o mesmo caminho da Argentina, que é muito grave. Quem teve o vídeo viu que $100 precisa de praticamente uma mochila para carregar em peso argentino. Então, eu espero que o Brasil não vá para esse caminho, mas eu acredito que a Argentina deve sair disso, finalmente, depois de quase 100 anos, eleger alguém que não é socialista e explicar para o povo argentino que só tem um jeito de prosperar, é trabalhando. E nessa entrevista do Tucker Carlson, tem argentino dizendo tem muita gente que não quer trabalhar, não quer mais trabalhar, prefere viver da bolsa do governo, porque se ele trabalhar, ele ganha menos. Então, olha a situação de que se você trabalhar, você ganha menos. Só que o governo não consegue te sustentar, então ele bota a fabricar peso, aí não vale nada. É o que nós vimos na Argentina, é o que vamos ver no Brasil, se isso continuar dentro dessa política do Haddad de déficits em cima de déficits públicos. Ou seja, um país que dá prejuízo muito tempo, nunca vai tirar ninguém da pobreza. Essa que é a verdade. E a gente tá vendo aí o caso da Argentina, que eu trouxe para vocês, porque eu achei engraçado, até porque eu vou para a Argentina agora, no feriado de 12 de outubro. Comprou as malas para carregar o dinheiro? É isso que eu falei, gente, meu plano de levar dólar não vai funcionar, porque quem vai carregar? Olha aí. Então, assim, é uma coisa para a gente chamar muito a nossa atenção e não cair nessa conversa de passação de pano de Miriam Leitão da vida, que, vocês notaram, parece aí um clone da Dilma. Subiu, mas desceu, mas subiu. Eu não entendi nada. Eu tentei acompanhar uma linha de raciocínio dessa mulher. Não tem. É ridículo, sem credibilidade. É o Rede Globo, rapaz. A credibilidade da mídia hoje. Quem assiste um negócio desse, eu fico pensando, quem que engole? A pessoa tem que ser completamente ignorante
analfabeto funcional para acompanhar uma emissora dessa. A Miriam Leitão falando dos números da economia, pelo amor de Deus. O Cid, segundo reportagem da revista Veja, vamos à matéria, Cid diz ter dado dinheiro da venda de relógios em mãos a Bolsonaro. Eu ouvi o grande Alexandre Garcia ontem dizer que foi atrás da prova, né, do documento da tal delação, e disse que não é uma delação. A delação é quando você vai acusar alguém de um crime. Então, você vai delatar alguém. O que ele assinou, o Mauro Cid, foi um acordo de colaboração com a polícia. Segundo o Alexandre Garcia, que foi até os autos do processo, talvez diferente da revista Veja, ele disse que leu e que o que o Mauro Cid e o advogado assinaram com o Ministério Público foi uma colaboração, não foi uma delação. Então, ele não se comprometeu a entregar ninguém e nem provas disso, porque foi apenas uma colaboração. É isso que eu ouvi do Alexandre Garcia ontem sobre esse assunto. Eu acho que é um jornalista de bastante credibilidade, não teria dito isso se não tivesse lido os autos do processo. E a revista Veja, já bem ao contrário, veio noticiando mentiras já faz um bom tempo. Então, assim, isso não é ilegal, pode até ser imoral, mas não é ilegal. Eu ganhei uma coisa de presente, eu vendo a hora que eu quiser, eu deposito o dinheiro onde eu quiser. Mesmo assim, é uma história meio inverossímil, né? Porque pode ser que tenha dado o relógio, por exemplo, para o Mauro Cid de presente. O Mauro Cid resolveu vender, depositou na conta do pai, pegou o dinheiro, levou para algum lugar, sei lá. Então, assim, é estranha, né? Toda essa conversa é estranha, porque, pelo menos, não é ilegal. O outro não levou 11 containers de tralha? Ninguém diz nada. E ninguém diz nada? Ah, chega dessa palhaçada. Querem achar um motivo... Vão achar crime onde não há, se botarem o Bolsonaro na cadeia. Vai ser por um crime que ele não cometeu. E eu acho que vai ser o maior tiro no pé que esse desgoverno vai fazer, é botar o Bolsonaro na cadeia, porque vai transformar ele num herói. Justiça condena Uber a pagar R$1 bilhão e registrar motoristas. Eu acho que a Justiça do Trabalho é uma discrepância brasileira como a Justiça Eleitoral. Maravilha. Ela não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil que existe esse negócio chamado Justiça do Trabalho. Eu nunca vi táxi andar na CLT. Táxi é uma profissão, como Uber, que a pessoa é dona do seu negócio e ela mesma se administra. É o caso da Uber, que faz essa administração de uma forma mais cooperada com as pessoas que querem botar seu carro comum, não necessariamente um táxi nisso. Essa decisão da Uber tem a ver com o lobby dos táxis. Porque quem dava licença de táxi? Vocês sabem quem dá licença de táxi? Vende caro a beça a licença para o cara poder ser táxi. Então, o taxista, para entrar no negócio, precisava ter o carro, precisava ter a licença quem dá o vereador, a prefeitura, sei lá, da cidade. E isso tudo com o Uber morreu. Então, essas iniciativas que vêm a condenar práticas antigas e que agora esse desgoverno e todo esse pessoal de militância de esquerda quer retornar, é retornar ao atraso, é retornar à falta de liberdade, é não entender que o cidadão é dono da sua própria vontade, pode trabalhar para a Uber pela regra da Uber ou não. Ninguém está obrigando ninguém a ser motorista da Uber. Ele é motorista da Uber na regra da Uber porque escolheu ser. Agora, vir um juiz e dizer que não é possível que ele faça essa escolha, ou seja, que a Uber e ele façam um acordo, porque ele, governo, quer dizer qual é o acordo que tem que ser feito, isso é falta de liberdade. E em um ambiente sem liberdade, eu vou dizer de novo, não existe prosperidade. Então, cada vez que a Justiça do Trabalho, a Justiça de uma forma geral, intervém na liberdade individual das pessoas, daquele indivíduo que tem um emprego durante a manhã e quer ser Uber de tarde, então está impedindo ele de fazer isso, cada decisão dessas que intervém na liberdade das pessoas acaba trazendo desemprego, miséria e pobreza. Não protege ninguém de nada, muito antes pelo contrário. Isso tem a ver com os lobbies, com os esquemas e principalmente com o atraso. O Brasil está retrocedendo. E está retrocedendo a níveis assustadores. Nós estávamos andando com uma economia, andando para frente, agora estamos parados. E num universo que avança, parar é retroceder. A Miriam Leitão falou, não, o PIB não subiu muito, nem a inflação, porque parar numa economia é retroceder. Então, nós estamos andando, sim, para trás. Estamos andando para trás desde que esse governo tomou posse. E essa decisão desse juiz de multar uma companhia em 1 bilhão,
é para tirar essa companhia do Brasil. Em alguns países comunistas, eu já fui à Rússia, não tem Uber. Tati, até semana. Essa semana estarei por aqui, terça e quinta-feira, com vocês. E vamos para esse fim de semana que promete ser de sol aqui na Bahia.